Mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo. Aí tá. Aí nisso, a gente tava vendo a neném, que nasceu de 23 semanas, a Manuel. Aí a hora que tinha acabado o horário de visita, eu comecei a chorar e tipo, eu tinha acabado de ter um parto normal, então eu tava sangrando muito, eu tava muito fraca. E a médica disse que era melhor voltar pro quarto. Aí meu marido falou assim, despede dela. Eu falei, o quê? Que despedir? Ela vai viver tudo, que não sei o quê. Aí ele falou, desculpa, amor, eu falei na hora, falei por falar. Aí acabou que eu falei assim, que eu despedi dela. Eu falei, filha, a mamãe tá aqui, mas se você não estiver aguentando mais, descansa. Você tem que... Eu falando pra Deus fazer o que era melhor, porque por mais que eu não entendesse, que ele me desse força, só pra mim não cair em depressão. Era o que eu pedia, só me dá força, pai, só me dá força. Faz o que eu querer, mas por favor, me dê força pra aguentar. Aí nisso, era 8h30, eu e o Gustavo saímos da... Ai, dá até vontade de chorar. Eu e o Gustavo saímos da neonatal e fomos pro quarto. O quarto que a gente tava, acho que era 2 quartos depois da neonatal, era perto lá. Aí nisso a gente lá conversando, minha mãe também tava lá. Aí a médica entra. Aí a médica... Ai, meu Deus. Aí a médica entra, olha com aquela cara. Eu falei, meu Deus. A única coisa que eu fiz, eu só pus a mão assim e fiquei. Ela falou, então, Roberta... O coração da Manu, acho que era umas 9 horas que ela foi lá. Ela falou, então, Roberto, o coração da Manu parou de bater tem uns 20 minutos. A gente fez de tudo, mas não voltou. Naquele momento foi como se meu mundo tivesse desabado, tudo tivesse caído em cima de mim. Tipo, eu não fiquei sem reação, eu só sabia ficar assim, eu não consegui nem chorar. Eu só ficava assim, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Aí, logo que a médica saiu de lá, eu fiquei uns 10 minutos assim, sem acreditar, mas, tipo, parece que, não sei, eu comecei a chorar muito, eu chorava, eu gritava, eu pedia, pelo amor de Deus, o porquê de Deus fazer tudo isso pra mim, porque eu nunca fiz nada de mal pra ninguém, a única coisa que eu queria é ter minha filha. Nossa, eu questionei muito Deus, muito, muito. Aí eu saí, no outro dia eu ganhei alta. A gente foi, porque ela poderia ser enterrada, porque tinha mais de 500 gramas. A gente foi pra resolver o negócio do caixãozinho, do cemitério. Eu enterrei ela no outro dia lá no cemitério do Pedregulho. A gente enterrou ela tudo, aí eu fui pra casa da minha avó. E eu fiquei muito ruim, eu fiquei uns 4 dias na cama, que me dava força. Por mais incrível que seja, foi meu sobrinho novamente. Ele pequeno, ele tinha acho que 1 ano que o Davi tinha. E ele sem entender nada, ele me abraçava, ficava perto de mim, parecia que eu sentia um carinho nele. E aquilo que tava me ajudando, me confortando, porque o que me irritava era as pessoas falar, não fica triste, Deus sabe o que faz. Não é o que a gente quer ouvir no momento, a gente sabe que é o Deus que quis aquilo, só que no momento quando acontece, a gente só quer ficar em paz, a gente só quer ficar quieto, a gente não quer ficar tocando no assunto, lembrando, porque dói muito isso, é horrível. Aí tá, aí passou novamente, acho que 8 meses, eu não tava, desde quando eu perdi a Manuela, falei errado. O médico olhou, o doutor Djalma falou, logo que eu ganhei alta, ele falou pra mim que eu tinha insuficiência, ICG, uma coisa assim, resumindo, insuficiência uterina, ou seja, o meu colo do útero, ele é curto e aberto, ou seja, quando eu engravido, nas primeiras semanas, até as 8 semanas, não tem risco nenhum. Mas conforme a criança vai se desenvolvendo e ganhando peso, o meu colo ele é aberto, ele não é fechado, vai abrindo, vai dilatando até que a criança nasce. Ou seja, quando eu engravido, toda a gravidez minha eu vou ter que fazer cerclagem, dar pontos no colo do útero, porque é o único jeito de eu conseguir segurar, porque realmente é bem curto o meu colo. Aí tá. Aí ele explicou isso pra mim, eu com o Gustavo conversando, a gente pensou que se a gente tivesse outra criança, que não teria mais nenhum problema, que finalmente a gente ia conseguir ter nosso bebê nos braços. Só que a gente falou, a gente não vai, eu não quero agora, eu falei pra ele, vamos esperar um tempo, porque é muito recente, foram 4 perdas, eu não aguento perder outra criança, eu não tenho força nem estrutura pra isso. Aí ele pegou e falou, tá bom. Aí eu não consegui, eu marquei a consulta do pós-parto, só que não tava demorando muito pra agendar, eu tava na fila de espera. Aí eu tava me prevenindo tudo, só que uma vez que a gente não se preveniu, nessa uma vez eu engravidei. E eu tinha, 1 semana antes de eu descobrir a gravidez, eu tinha conseguido finalmente ir no pós-parto e peguei uma cartela de ciclo 21.
Só que acabou que eu descobri que tava grávida. Nem tava desconfiada, nem tava atrasada nada. Porque, tipo assim, nesse mês eu descobri a gravidez em setembro. Em agosto desceu 2 vezes, no começo e no final do mês. E parou de descer no começo de setembro. Só que eu tava tendo muita ânsia, muita ânsia. Eu tava muito enjoada, muito. Eu não sou de ser enjoada, eu como que nem um dragão. Eu tava comendo muito, tudo tava me fazendo mal. E eu lembro que no dia do meu aniversário, o Gustavo tinha me dado uma calça jeans. E ela era certinha em mim. E eu sou magra, então as coisas não é de ficar apertada. E essa calça começou a ficar apertada, não fechava. Aí ele olhou pra mim e falou, amor, eu acho que você tá grávida. Conheço o seu corpo, você tá um pouco barrigudo. Aí eu falei, vou comprar um teste só pra ver. Aí eu fui na cidade com a minha avó, porque eu tava trabalhando no lanche do meu avô. Eu tinha acabado no dia que eu recebi, eu fui na cidade. Aí eu fui na farmácia, comprei um teste, mas eu achei realmente que não ia dar positivo. Eu tava com isso no meu coração, que ia dar negativo, porque eu não tava grávida. Assim que eu cheguei da cidade, na casa da minha avó, eu fui no banheiro e fiz o teste. E deu positivo. E eu só sabia chorar. Eu não acreditava, eu fiquei com muito medo. Eu falei, não, eu liguei pra minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, eu não posso perder outra criança, eu não tenho força, eu não aguento. Eu só chorava. Aí eu me acalmei. Minha avó falou, Deus sabe o que faz, agora que tá feito, não adianta você ficar assim. Você tem que ser forte, você tem que correr atrás. Você tem que ir no médico pra poder ver o que vai ser feito, né, por causa da cerclagem. Aí eu comecei a fazer pré-natal, primeira consulta eu fiz no postinho normal, mas eles me encaminharam pro alto risco, devido às perdas e à cerclagem. Aí eu comecei a fazer o pré-natal de alto risco no Frei Galvão, e foi excelente, não tenho o que reclamar. Fui muito bem atendida pela médica, a doutora Fabiola, uma médica excelente, me deu 100% de apoio, tudo que, até ultrassom morfológico, tudo que eu precisava fazer foi feito, eu não gastei um tostão do meu bolso. Aí quando eu tava grávida com 11 semanas, eu tive uma dor muito forte, eu não tinha feito a cerclagem ainda, então eu fui pro Frei Galvão e eles me internaram às pressas para poder fazer a cerclagem. Aí eu fiz a cerclagem a primeira vez com 11 semanas, eu recebi alta um dia depois de eu fazer a cerclagem. Passado uma semana, os pontos se romperam. Aí eu tive que... Não, uma semana não, minto. Eu fiz com 11 semanas, com 17 semanas eu tive que correr às pressas no hospital para fazer outra cerclagem, porque as linhas que a doutora tinha usado não eram adequadas para cerclagem. Se rompeu. Aí mais uma vez Deus colocou no meu caminho o doutor Djalma, que foi o mesmo que descobriu que eu tinha um colo curto, que me contou. E ele fez a minha cerclagem, ele fez a cerclagem e não deu nenhum problema. Graças a Deus não deu nenhum problema. Aí tudo tava correndo bem. Eu fiz os ultrassons todo mês, eu fazia ultrassom. Com 17 semanas eu fiz a ultrassom depois da cerclagem, pra saber que os seus pontos estavam no lugar, tudo certinho tava. Aí eu não consegui ver o sexo, né, porque era menina e menina demora pra sair também, era bem pequenininho. Aí eu fiz outro ultrassom com 19 semanas, tudo certo, não apareceu nenhuma perfeição, nada. Eu descobri o sexo, que era menina. Até então tava uma gravidez saudável, normal. E eu finalmente, tipo assim, eu pensava que finalmente eu ia ter minha filha nos meus braços, como eu sonhei, como eu imaginei, que eu ia poder realizar meu sonho. Aí a minha avó até falou, vamos esperar um pouco, quando você tiver com 7 meses a gente começa a comprar as coisas. Aí eu já tinha, né, umas coisas que era da outra neném na casa da minha avó, que ela sempre guardou roupa, até minha ela guardava de quando eu era criança. Aí a gente começou, ela lavou a sopinha, eu comprei guarda-roupa, eu comprei berço, pintei quarto, fiz tudo, arrumei tudo. Minha filha, graças a Deus, ela tinha tudo que eu sonhei, do jeito que eu queria. Aí quando eu tava com 23 semanas, eu fui fazer a minha ultrassom morfológica. A segunda, eu tinha feito uma já, de 13 semanas, de primeiro trimestre, fui fazer de segundo trimestre, com 23 semanas. Acho que é segundo trimestre, porque com 32 eu fiz a de terceiro. Aí nessa ultrassom de 23 semanas, apareceu um pelotinho na minha filha, perto do coração. E a médica tava olhando muito no coração dela. Eu falei, tem alguma coisa errada? Ela falou, só um minutinho, espera o exame acabar, eu vou conversar com você. Aí ela falou, então, a sua filha tá com um pelotinho aqui que tá parecendo uma hérnia diafragmática. Ou seja, a sua filha, ela tá, o músculo do diafragma dela, que era para se fechar com 3 meses de gravidez, não fechou, ficou aberto. Então o estômago dela tá grudado com o coração, tá crescendo do lado do coração, no lado esquerdo, e oprimindo o pulmão. Então, é isso. Eu falei, mas a criança tem chance de sobreviver? Como que funciona? Ela falou, tem grandes chances. A criança nasce
no caso de um parto cesárea, e diretamente ela vai para vai ser entubada pelo problema no pulmão, que não ia conseguir respirar muito bem, e vai ter que ser operada imediatamente. Vai esperar estabilizar o oxigênio dela e ela vai ser estabilizada. Estabilizada não, vai ser operada. É só pôr uma telinha, pôr o estômago no lugar e fechar o diafragma, a hernia. Aí eu pensei que... Só que ela falou, aqui no Frei Galvão, acho que isso nunca foi realizado. Eu acho que aqui no Frei Galvão não vai ter estrutura. Você vai ter que falar com a sua médica pra poder resolver. Ela falou, eu vou ligar pra sua médica, explicar a situação pra ver o que vai ser feito. Aí nesse dia eu saí daquele hospital acabada. Eu falei, meu Deus, de novo, não aguento. E a minha avó foi comigo nesse ultrassom. Ela falou, Roberta, você tem que ter fé. Tudo é um porquê de Deus. Você não sabe por que Deus tá fazendo isso. Você só tem que ter fé e tem que pedir pra Deus mandar sua filha do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser que ela venha, com qualquer jeito. Mas que Ele mande ela, que Ele faça o querer dele. Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Aí isso que ela falou me acalmou. Ai, me acalmou. Daí eu comecei a fazer o pré-natal de alto risco. A doutora falou assim, não começa a comprar as coisas ainda, não. Espera você fazer um eco do coração da neném, isso aqui em Guará ainda, pra você ver como que tá, se o coração não tá com nenhuma malformação, nenhum problema. Até então, nesse eco que eu fiz, deu tudo certo, não deu nenhum problema. Aí nisso, ela falou que não tinha muito o que fazer aqui, que eu não ia poder ter a criança aqui em Guará. Aí, mais uma vez, o doutor Djalma ligou na Secretaria de Saúde, tentou, fez o que pôde e conseguiu arrumar pra mim continuar meu pré-natal no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eu, com 32 semanas, fui pra lá, fiz a minha primeira consulta, eles fizeram a ultrassom, viram realmente o problema da hérnia. E até então, nesse dia, o médico lá me disse assim, eu fiz uma morfológica, nesse dia o médico me disse que tinha grande chance da minha filha nascer e não sobreviver. As chances dela sobreviver seriam de 30% e o resto seria dela nascer e não viver, nascer e morrer, porque era um problema realmente bem complicado. E eu tinha ido para São Paulo, tava meio tarde já, ele falou que eu teria que ir quando eu tivesse menos tempo de gestação, porque daí teria mais recursos, mas como eu tava de 32 semanas, tem um exame que eles tiram o líquido da amniótico para saber se vai ter mais algum problema. Eu não teria como fazer, porque como eu tinha o colo curto, eu já estava tendo contrações com 32 semanas, pelos pontos do colo. Se eu fizesse isso, eu entraria em trabalho de parto normal. E eu não podia de jeito nenhum entrar em trabalho de parto normal, porque daí seria menos ainda a chance. Aí eu peguei e toda semana eu ia pra lá, acho que de 15 em 15 dias eu tinha pré-natal. Eu ia de Guará pra lá, a secretaria me levava, e eles falaram que eu teria que fazer o parto com 37 semanas, que antes disso não poderia ser, porque 37 semanas a criança já estaria bem madurinha, né, vamos dizer assim. Aí eles vinham toda vez que eu ia fazer o